Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter um conteúdo incrível. Para você viver as promessas de Deus, você precisa conhecer a Bíblia Sagrada. Você precisa entender como está organizado, como está dividido. Nós vamos ver um panorama da Bíblia nesta aula. Então fique até o final, vai ser muito bom. Você vai sair edificado, você vai aprender. Então invista esses minutos até o final. Você vai ver que vai valer a pena. Então, prazer, meu nome é Ralph John, sou evangelista e professor de estudo bíblico. E vamos para a aula. Então vamos lá. Conhecendo a Bíblia Sagrada. Nós vamos ver em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, a escritura ela foi inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, quando fala aqui que ela é inspirada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Todos os relatos que nós vemos na Bíblia, nós vamos ver o Espírito Santo de Deus foi quem inspirou as pessoas para relatarem. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre a Bíblia é que sim, ela foi relatada por homens, escrita por homens, porém, foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então não foi qualquer coisa que foi escrito. E realmente foram pessoas separadas, escolhidas por Deus para relatar. E nós vamos ver nessa aula que foi da vontade de Deus que tudo isso fosse relatado na Bíblia. A palavra redaguir significa repreensão, significa correção. Ou seja, a palavra de Deus é para nos alertar, para nos corrigir, para nos colocar realmente no trilho, no caminho certo. Porque sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores e nós precisamos da orientação de Deus. E Deus fala conosco através da sua palavra. Ou seja, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, no caso, né, para instruir, para a correção e para a justiça. Seguindo aqui, a Bíblia foi escrita por várias pessoas, como nós vimos aqui, em épocas diferentes, e muitos deles nem se conheciam. Ou seja, não foi um grupo de pessoas específico, não foi numa empresa, não foi num povoado que surgiu a Bíblia, não foi por pessoas ali que combinaram algo, que se conheciam, não, foram por várias pessoas em épocas diferentes, ou seja, períodos muito distantes um dos outros, que não tinham como essas pessoas se conhecerem, mas essas pessoas foram inspiradas por Deus. Seguindo, a Bíblia, ela é a Sagrada Escrituras, são palavras sagradas, é um conjunto de livros do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Todas as vezes que você vê o AT, muitas das vezes vai estar entre parênteses, significa Antigo Testamento, tá? Muitas pessoas têm dificuldade e não entendem o que significa quando tem apenas a abreviação, o AT. É a Antiga Aliança, o Antigo Testamento. E o NT significa Novo Testamento, ou seja, a nova aliança que nós estamos vivendo hoje. E contém ensinamentos e o manual para a salvação para a sociedade. A Bíblia são palavras sagradas, são as escrituras sagradas, o manual para nos levar à salvação, ou seja, é muito importante a Bíblia Sagrada. Tem o objetivo de nos levar à salvação. E claro, nós vamos viver as promessas ainda nesse mundo que o próprio Deus assim nos entregou e deseja que nós viemos
a viver. Então vamos entender a Bíblia. Olha só, todo livro tem um autor, ok? Você pega um livro comum, deixa eu pegar aqui, eu tenho um livro aqui, deixa eu ver o que eu pego aqui. Aqui, esse daqui, ó. Olha só, por exemplo, eu tenho esse livro aqui que muito bom. O Deus Esquecido, o autor dele, Francis Chan, é o autor. Ele relatou, ele foi realmente ali o autor desse livro aqui. Ele fez esse relato. Então, todo livro, ele tem um autor, tem um nome da pessoa que foi escrito. E quem é o autor da Bíblia? Você sabe quem é o autor da Bíblia? Quando você sabe que foram homens que escreveu, que relatou, mas inspirados pelo Espírito Santo. Como é que você define o autor da Bíblia? A resposta está aqui, ó. É Deus. Então, o autor da Bíblia Sagrada é Deus. Foi o Espírito Santo que inspirou as pessoas. Então, todas as vezes que você analisar isso, você tem que ter uma reflexão. Por quê? O próximo slide vai mostrar algo muito interessante. Porque nós sabemos a resposta de quem é o autor da Bíblia, nos reflete sobre isso. Se o autor é Deus, nós vamos dar uma importância diferenciada para a Bíblia Sagrada. Agora, se nós achamos que o autor, ou que foi criado por homens, que muitas pessoas, infelizmente, têm esse pensamento, não, a Bíblia foi criada por homens. Mas não, porque homens foram escolhidos e foram separados para relatar, porém, inspirados por Deus. E quando você sabe que o autor é Deus, você vai dar uma outra importância para esse livro. Porque a Bíblia é um livro. E quando nós sabemos que ali o autor é Deus, são palavras do nosso Criador. Então nós vamos dar a devida importância, nós vamos pegar a Bíblia Sagrada e nós vamos dar uma outra importância, porque aqui tem palavras de vida, palavras de Deus. Agora, quando nós temos o pensamento de, não, foi criado por homens, ou às vezes muitas pessoas que têm esse entendimento que foi criado por Deus, mas acabam dando a importância da mesma forma daquelas pessoas que acham que foram criados por homens. Por quê? Deixa a Bíblia de lado, de canto, pega a cada 15 dias, sabe? Não medita realmente de dia e de noite, não encara realmente estudar profundamente o que está escrito. Então, tem muita importância nesse cenário aqui. Você precisa colocar em prática. Se é Deus, nós temos que dar a verdadeira importância à palavra de Deus. Seguindo aqui, olha só, Salmos 68, 11. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Olha só, a própria palavra já se explica. Então, o Senhor deu a palavra. Foi Deus que deu a palavra, não foi os homens que nos entregou a palavra, que nos entregou a Bíblia Sagrada. Foi Deus. Deus pegou esses homens, inspirados pelo Espírito Santo, relatou e nos entregou. Foi Deus, o Senhor deu a palavra. Não foi os homens que deu a palavra, foi Deus. Aqui nós colocamos até uma imagem, como se fosse as mãos de Deus aqui e as nossas mãos aqui. Ou seja, Deus nos entregando e nós recebendo aqui. Ainda que foram homens que relataram ali, mas foram homens inspirados por Deus. Seguindo, a Bíblia está dividida em duas partes. O Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Ou seja, o Antigo Testamento, que são 39 livros que já se concluiu, já passou esse período, e agora nós estamos vivendo o período do Novo Testamento, que são esses 27 livros. A Bíblia Católica, existem 7 livros a mais aqui no Antigo Testamento. Ou seja, tem 46 livros. No caso, 7 livros a mais aqui no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, tanto a Bíblia Católica como a Bíblia Evangélica contém os mesmos 27 livros.
porque às vezes você pode pegar uma Bíblia católica e ver que não bate a conta, mas é porque a Bíblia católica existem ali 7 livros a mais, que no caso nós entendemos como livros apócrifos. Seguindo, olha só, os primeiros 5 livros da Bíblia nós entendemos como Pentateuco. O penta em grego significa 5, então penta em grego significa 5, e teuco em grego significa telcos, no caso o rolo, no caso os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, que significa a aliança do povo de Israel com Deus. Aqui vai falar da aliança do povo de Israel com Deus. Aqui se fala do povo escolhido por Deus, o povo que foi realmente criado pelo próprio Deus, o povo de Israel, que no caso são os judeus. E os judeus entendem como esses primeiros 5 livros como a Torá, eles entendem como a Torá. E depois vem os livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Aqui fala desde a conquista da terra prometida até o exílio babilônico. Então conta desse período histórico. E por que a gente precisa entender a divisão da Bíblia? Porque, olha só, são livros históricos. Todos esses livros aqui têm um histórico que já se passou. Muita coisa aqui nós não podemos trazer para os dias de hoje. Nós temos que ler apenas como algo histórico que já passou e tirar, sim, algumas situações que nós podemos aplicar, mas nem tudo, nem tudo. Um exemplo, quando nós vemos lá dos reis, hoje não tem mais a monarquia, os reis significa a monarquia, isso cessou, parou em Jesus Cristo. Jesus Cristo continuou, e Jesus, sim, é o rei dos reis. Jesus, ele é o nosso rei verdadeiro, e sempre foi a vontade de Deus. Quando nós vemos as batalhas, as lutas, a forma aqui, por exemplo, Juízes, Gideão, como Gideão lidou naquele tempo, aqui nós vamos ver os reis, as guerras, né? Vamos lembrar que 1 Reis, quando fala do profeta Elias, quando veio o fogo do céu, e ali ele matou os profetas de Baal, que é o povo inimigo. Hoje nós não podemos trazer isso para os nossos dias. A nossa luta hoje não é mais contra a carne, contra as pessoas. A nossa luta é contra espíritos malignos no mundo espiritual. Ou seja, é muito importante nós entendermos quando é livros históricos. Nós temos que ler aqui e trazer para os dias de hoje. Porque muitas pessoas, eu vejo às vezes, muitas pregações que a pessoa prega ali, ensina para o povo sobre aquele contexto, aquele histórico que já passou, e aplica ali, deixa ali. E aí ensina que o povo tem que fazer da mesma forma como esses homens fizeram naquele tempo, naquela época. E não. Nós temos que ler, sim, como algo muito rico, muito abençoador que aconteceu naquele tempo, né? Porque tudo isso aqui foi governado, foi preparado por Deus, mas nós precisamos trazer para a nova aliança. Por isso nós temos que entender a Bíblia. Se nós não entendemos a Bíblia, nós não vamos viver as promessas de Deus. Nós vamos viver de uma forma errada. Por quê? Aí nós vamos querer viver o que eles viveram. Não. Nós vamos entender isso mais para frente. Olha só, livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. São livros ali abençoadores. Jó fala do sofrimento de Jó e a perseverança. Salmos, cânticos espirituais. Davi relatando ali sofrimento do homem, né, a luta, mas cânticos, salmos para as nossas vidas, para com Deus. Provérbios, tantos ensinamentos, sabe, que nós podemos tirar ainda de Provérbios. Então, olha só que interessante, muita coisa aqui de poéticos nós vivemos sim intensamente. Aqui sim, os livros poéticos, muitas coisas nós retiramos e vivemos para hoje sim, a nossa realidade. Salmos, por exemplo, Salmos 91, olha aqui a importância do Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, nós trazemos sim muitas coisas aqui, livros
poéticos. E outras coisas não. Muita coisa aqui nós não podemos trazer para os dias de hoje. Muitos salmos aqui do homem, né, até de uma vingança, né, e nós não podemos trazer para os dias de hoje. Mas muita coisa sim, nós trazemos. Aí depois nós vamos ver os profetas maiores. Aqui tudo é o Antigo Testamento ainda. Profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Por quê? São livros que têm mais contextos, mais histórias, mais relatos históricos. Então por isso que fala profetas maiores. Os profetas menores têm a mesma importância dos profetas maiores. A diferença é porque os relatos aqui são menos situações relatadas. São livros pequenos, relatos menores e algo mais direto e reto, que nem Oséias, Joel, foram histórias ali relatadas pelos profetas, direto e reto de uma situação específica, né? E aqui nós temos mais relatos, né? A história maior, Isaías mesmo, fala muito da volta de Jesus. É o profeta que mais falou de Jesus Cristo, foi o profeta Isaías. Relatos muito importantes. Então, a diferença aí dos profetas maiores e os profetas menores. Todos foram profetas, mas os livros em si têm essa diferença. Seguindo, aí nós vamos entrar agora no Novo Testamento. Ou seja, aqui nós estamos vivendo, nós temos que aplicar tudo que está aqui, nós precisamos aplicar nos dias de hoje. Isso aqui é o nosso momento, é o povo dessa época, né? Na antiga aliança, era só o povo de Israel que era o povo de Deus, eram os judeus, os escolhidos. Somente um povo separado. Os outros, todos eram inimigos. Mesmo assim, Deus, pela misericórdia, alcançava ainda os outros povos, né? Já apontando para os dias de hoje. Porque hoje, todos são alcançados. Nós somos os gentios alcançados pela misericórdia. E todos nós temos acesso agora a Deus por causa de Jesus Cristo. Então nós vamos ver os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, numa próxima aula, eu vou falar basicamente sobre cada livro, né? Um outro vídeo para não ficar maior, mas nós vamos falar o significado de cada livro e vai ser muito bom também essa aula. Depois nós vamos ver o livro histórico do Novo Testamento, que está em Atos, fala muito da igreja atual, como a igreja tem que se portar aqui na Terra. E depois nós vamos ver as cartas de Paulo. Romanos, Coríntios, né, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, né, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. São as cartas de Paulo. A maioria das cartas aqui foi relatado pelo apóstolo Paulo. Tudo isso aqui nós vivemos nos dias atuais. Você começou a entender, compreender por que nós precisamos entender a Bíblia? Por causa disso. Se nós irmos lá para trás, né, o Antigo Testamento, e querer viver isso para os dias de hoje, pode ser um perigo, porque a vontade de Deus é que nós olhamos para frente, né, os acontecimentos bíblicos, e nós estamos aqui, ó. Olha a diferença, em Mateus, capítulo 9, 13, né, vai até falar um versículo, fala: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Ou seja, uma diferença da antiga aliança. Na antiga aliança você vê muito sacrifício, você vê a luta do homem, muitas guerras, o homem matando o outro homem, né, porque eram povos inimigos. Você vê muito relato de Gideão, né, como Gideão se portou, e muitas pessoas querem pegar o relato de Gideão e quer viver hoje, não é. Quer viver o relato dos reis, as guerras, né, como eles se portavam, e não é. Hoje nós temos a misericórdia. Deus quer que nós venhamos usar a misericórdia. É algo totalmente diferente do que era a antiga aliança, tá bom? Nós vamos ver depois no próximo vídeo como era a antiga aliança, sobre os mandamentos, as leis de Moisés, tá? Nós vamos ver um próximo vídeo que é algo mais profundo. Mas aqui é só algo assim abrangente para você entender por cima
sobre a Bíblia Sagrada. E seguindo, nós vamos ver as cartas gerais do Novo Testamento, que é Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Aqui nós temos algumas situações curiosas, né, do Novo Testamento, que Hebreus não se sabe perfeitamente ali quem foi o autor. Muitos colocam que pode ter sido o apóstolo Paulo, mas não se tem uma certeza de quem foi o autor. Mas é interessante como a carta de Hebreus fala assim profundamente de Jesus Cristo. É algo assim que eu particularmente analiso isso como algo de Deus, não colocar uma autora específica, né, nesse livro. Não se sabe se foi Paulo, até para colocar a ênfase, colocar toda ali os olhares para Jesus Cristo. Então quando você vê Hebreus, você vê o relato de Jesus Cristo. E Apocalipse, né? O livro de Apocalipse, que é o último, que é os acontecimentos que fala sobre o futuro. É muito importante Apocalipse, porque fala o que vai acontecer nos próximos anos, no nosso futuro, e principalmente sobre a vinda de Jesus Cristo, que é a principal promessa aí que nós estamos esperando. Todas as promessas Deus cumpriu, desde do Antigo Testamento, e vindo aqui até Jesus Cristo, vindo como homem aqui na terra, o próprio Deus aqui na terra, e agora a promessa que falta é a promessa da sua segunda vinda, que ele vem buscar realmente a sua igreja e todos aqueles que foram já separados e escolhidos. Então, Apocalipse. Olha só que interessante. A Bíblia foi escrita em 3 continentes. Ela foi escrita no continente africano, na Ásia e na Europa. É interessante isso, porque não tinha como essas pessoas se conhecerem. Imagina aquele tempo onde não se tinha avião, não se tinha, né, carro para você deslocar de uma forma bem rápida de um continente para o outro. Não tinha isso. Era muito difícil. Era só embarcações sem motores, né? Então, olha só, não tinha como essas pessoas se conhecerem. Foram 3 continentes bem afastados uns dos outros e um período de ano muito grande, porque nós vamos ver aqui agora que ela foi escrita em 3 línguas. A Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e grego. Eram as 3 línguas na época que foi escrita. E hoje nós vemos a tradução praticamente aí na maioria dos países. Ainda existem países que não têm a tradução, né? Principalmente aqueles que são contra a Bíblia, que têm ainda uma perseguição aos cristãos, que não têm a Bíblia Sagrada. A Bíblia foi escrita entre 1500 a 450 a.C. Olha só o período muito grande, né? E depois ela continuou a ser escrita entre 45 e 90 anos depois de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele subiu aos céus e ali continua ainda sendo relatada, que foi o Novo Testamento. Então, ficou 90 anos ainda sendo escrita. Então, o início e o fim foi aproximadamente 1.600 anos para concluir todo o escrito da Bíblia Sagrada. Então, olha só, bastante tempo, não tinha como essas pessoas se conhecerem, né? Aquele que começou lá no início, realmente nunca conheceu o último. Então, um período muito grande aí. Então, é aproximadamente, tá? Que são estudos, e nós colocamos tudo aproximadamente. Então, aproximadamente aí, 1.600 anos para ser escrito. Continuando, aos lugares onde a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita no deserto, em prisões, em guerras e em palácios. Vários lugares distintos, diferentes, né? E também existem outros lugares, mas nós colocamos aqui esses 4 lugares principais, né? E nós vamos ver aqui agora o primeiro versículo, que aqui foi o momento onde foi escrito no deserto. Então diz em Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Ou seja, aqui esse relato foi no deserto. Vamos voltar aqui, ó, no deserto. Agora vamos ver uma passagem escrita na prisão.
que é essa daqui. Filipenses capítulo 4, versículo 13, foi escrito na prisão por Paulo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, foi escrito na prisão. Aqui Paulo preso, né? E relatando ainda, sabe? Tendo essa força do Espírito Santo. Olha só a força do Espírito Santo. Porque ele estava preso. Olha o contexto do apóstolo aqui, né? Num lugar fechado, foi levado preso injustamente, foi tirado todos os trabalhos celestiais da mão dele para ficar preso. Só que, mesmo assim, o Espírito Santo, né, na sua força, o inspirou. Ele continuou relatando a Bíblia Sagrada aqui. Ainda que tenha um soldado aqui vigiando ele 24 horas, até zombando, né? Olha só como diz que é um homem de Deus, mas está preso. Tantas zombarias, né? Mas o povo de Deus não se importava com isso. Se importava apenas em fazer a vontade de Deus, através do Espírito Santo. Isso aqui é uma prova real e ensinamento para nós. A nossa dificuldade hoje, será que está impedindo de nós fazermos a vontade de Deus? De sermos guiados pelo Espírito Santo? A próxima passagem, a gente vai ver aqui em meio às guerras, né? Aqui foi relatado em meio à guerra, onde Davi derrota Golias, né? Ali você vê ainda naquele tempo, antiga aliança, muita luta, né? Lutas, né? Ali o povo contra outro povo, e hoje a nossa luta não é mais isso. Hoje, certamente, Davi teria que evangelizar o Golias para assim alcançar a misericórdia. Mas é interessante que naquele tempo existia, ainda mais pela permissão mesmo do próprio Deus. Existiam guerras e Deus dava muitas vitórias para o povo de Deus em meio às guerras. E aqui, 1 Samuel 17, 49. Eu não vou ler, mas vocês lembram basicamente que essa história aqui ela é muito conhecida. O próximo relato foi no palácio, que em Esther, capítulo 2, versículo 16, fala da rainha Esther. A rainha foi levada Esther ao rei Assuero e a sua casa real no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado, onde a rainha Esther, com muita sabedoria ali, ela conseguiu conduzir o povo e ali trouxe vitória para o povo de Deus, que estava sendo ameaçado de morte. Então, muito interessante isso. O significado da Bíblia Sagrada, em grego, significa livro. É interessante nós sabemos isso, porque em grego, o significado da palavra Bíblia significa livro, que significa biblos, né? Em grego significa biblos, e o significado é livro. Ou seja, olha que interessante, em Êxodo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro. E olha que interessante, sempre foi o desejo de Deus ter esses relatos, né? Se tem a Bíblia Sagrada foi um desejo do próprio Deus. Foram relatos com a vontade do próprio Deus, porque ele diz aqui, ó, o Senhor disse a Moisés: escreve isto para a memória num livro, porque era o desejo, Deus queria que tudo fosse relatado, porque seria importante para nós. E realmente, olha a importância da Bíblia para nós hoje em dia, né? Já pensou se nós não tivéssemos a Bíblia? Nós íamos ser sempre dependentes de homens. Pela graça de Deus, Deus usar um homem para falar e nós temos a confiança, e não ia ter realmente ali o relato escrito na Bíblia. Então, olha só, memória no livro. Por quê? Livro significa Bíblia. Então, aqui não está dizendo que é outro livro. Escreve isso para a memória num livro. Aqui não é outro livro, aqui é a Bíblia, né? Então toda vez que você vê o livro, escrito livro, está falando da Bíblia Sagrada, não é outro livro, tá? Somente a Bíblia Sagrada é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Olha só, em Isaías 34:16 também fala: buscai no livro do Senhor. Ou seja, o livro não é outro também. O livro é a Bíblia Sagrada. Então, é como se você estivesse lendo buscai na Bíblia do Senhor, né? Então, toda vez que você vê buscai no livro do Senhor, é isso daqui, a Bíblia Sagrada, a Bíblia realmente que tem ali os relatos do Senhor.
Porque a gente sabe, existem muitos livros por aí, né, que não está dentro do cânon sagrado das Escrituras, e muitas pessoas colocam como inspirados pelo Espírito Santo, que ali são palavras de Deus, relatos para a vida eterna, que traz salvação, e não é, vocês têm que fugir desses livros. Só o livro, esse livro, a Bíblia Sagrada, que realmente tem realmente as palavras de vida, as palavras que o próprio Senhor relatou e inspirou aos homens. Então a gente precisa entender isso daí. Continuando, a Bíblia, além de conhecimento, tem o poder de transformar. Ou seja, a Bíblia é o único livro que você vai ler, você vai crescer em conhecimento, em graça, porque tem tudo. A Bíblia fala de saúde, a Bíblia fala de engenharia, a Bíblia fala de economia, fala de tantas coisas que você lê ela e você ganha muito conhecimento. E além disso, ela tem o poder de transformar. É o único livro que você lê, você tem o conhecimento e se transforma. Tantas pessoas que eram de uma forma foram transformadas totalmente diferente do que era, né? Foram totalmente transformadas. As pessoas foram transformadas o seu caráter, a forma de pensar, a forma de agir. Então só a Bíblia tem esse poder. Agora, claro, tem outros livros escritos por homens comuns que têm o poder do conhecimento. Nós vamos ter um conhecimento. Agora o poder de transformação, o poder de trazer uma cura, uma libertação, aí é só a Bíblia. Só a Bíblia você vai achar tudo isso. Estamos acabando. Olha só, o livro é o livro mais preservado e o mais lido do mundo. Olha que interessante. É a palavra de Deus. Por isso que esse relato aqui é verdadeiro. É o livro mais preservado. Passou-se 1.600 anos aproximadamente para ser escrito. Olha só o mistério. Um período muito grande para um livro estar preservado. Somente um livro que tem palavras de poder, palavras diferenciadas, que ia ter realmente uma preservação tão grande assim. Tantos anos. E com certeza vai continuar sendo preservada. E é o mais lido do mundo. Então, mesmo assim, muitos relatos nós vemos que pessoas não têm o hábito da leitura, mas pegando a grande maioria, ele é o livro mais lido do mundo. Então, por isso nós temos que estar realmente por dentro também desse livro aí. É o mais lido. É mais atual do que o Jornal de Amanhã. Aqui para concluir isso. Para concluir sobre o que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Ou seja, tudo que já aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que ainda vai acontecer já está escrito aqui dentro, na Bíblia Sagrada. Muito interessante isso. Tudo que vem acontecendo, você pode vir buscar aqui. Quando fala de guerra, por que guerra? Você vai ler aqui, está escrito lá. Rumores de guerras. Doenças, pandemia, você vai ver que já estava escrito aqui. Né? Pestes, né? Então, vírus, tudo isso está escrito já na Bíblia, já estava avisado, relatado. Então, nada que venha acontecer nesse mundo vai pegar a Bíblia de surpresa. Por isso que a Bíblia ela não precisa ser atualizada. Quem precisa ser atualizado somos nós mesmos, nós que temos que ser transformados através da palavra. Então é isso. Eu vou fazer ainda um próximo vídeo relatando, explicando o que significa cada livro, o que significa o livro de Gênesis, Êxodo, né? Assim trazendo até o Novo Testamento, até chegar a Apocalipse, porque é interessante também nós vemos esse relato aí. Então fique ligado nos próximos vídeos, nós vamos ter muito conteúdo abençoado esse ano. Então eu aconselho você, curte esse vídeo, curte o canal para você ver as próximas postagens e compartilha com seus amigos e com sua família, porque nós vamos crescer muito esse canal. Nós temos o objetivo de chegar a 10 mil seguidores. Pode demorar um tempo? Pode, mas essa é a meta. Nós queremos alcançar pessoas para
que elas sejam alimentadas pelo poder de Deus. Amém? Fique com Deus e até a próxima.